Bom, gente, então vamos continuando aqui nosso trabalho com a apostila. A parte de língua portuguesa começa na 125 e a gente já trabalhou aqui a primeira atividade, que é a leitura desse conto, 1º de maio, desculpe, do Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade é um dos principais expoentes aí da Semana de Arte Moderna, da primeira fase do modernismo, que a gente costuma 22, né, que foi o início, até 1930, né? Essas datas aí não são exatamente precisas, né? É só para efeito de estudo, de definição de currículo, né? De livros aí de literatura, mas é para a gente deixar um marco aí delimitado, né? Então a gente costuma dizer que a primeira fase, a geração heróica, né? É essa turma de 1922 até 1930, dentre os quais estava o Oswald de Andrade também, menor Manuel Bandeira, né? E o próprio Mário de Andrade, além de outros artistas, não só ligados à literatura, mas às artes plásticas, né? Então a gente viu aí esse conto, né? Fizemos algumas atividades a respeito dele. E aí aqui nós vamos para a página 132, o item chamado opinião, né? Então no conto do Mário de Andrade, né? 35, que é o nome do personagem ali, nos faz refletir não apenas sobre as comemorações do Dia do Trabalho, mas também sobre profissões, relações de trabalho, perspectivas quanto aos caminhos a seguir. Dessa forma, responda às questões a seguir e socialize suas impressões com a classe. Esse conto aí, ele nos traz uma série de reflexões que a gente possa pensar. Creio que a maioria dos alunos que está assistindo aqui trabalha já, né? Qual é a nossa função no mercado de trabalho? O que a gente representa? Será que nós somos valorizados? Será que a gente tem... Que tipo de visão o mundo tem do trabalhador, né? Então vamos ver o que ele propõe aí de questões, né? De que forma vocês veem o trabalho e a inserção no trabalho em pleno século XXI? Ó, de acordo com a reforma ortográfica, né? Esse verbo vem aí já não tem mais acento, né? Então é uma pergunta pessoal aí, como que vocês veem, né, a sua relação com o mundo do trabalho? Como que está essa inserção, ou seja, entrar no mundo do trabalho? Para você foi fácil, foi difícil? Está sendo difícil? Como que está esse momento aí atual, né, do século XXI? Quais são as exigências em relação ao trabalhador atual, né? B. Sobre as profissões do futuro. Relacione algumas profissões que não existem mais e as que podem desaparecer. Então, assim, durante a evolução da humanidade, né, algumas atividades profissionais deixaram de existir, né? E outras ainda podem desaparecer com o passar do tempo. Perdão. Algumas ainda podem desaparecer, né? Então, assim, que profissões que a gente conhecia até às vezes quando era criança, ou os pais e avós da gente conheciam e que não tem mais? Eu não sei se existe ainda em alguns lugares, mas eu acho que já acabou, que é a profissão de ascensorista, né? Era um sujeito que ficava ele sentado num banquinho dentro de um elevador, né? Em prédios, em lojas, assim, e ele apertava o botão, né, do andar para as pessoas, né? Então o sujeito chegava no elevador e falava para ele assim, ó, eu quero ir no andar no 10º. E aí o cara ia lá, apertava o botão. E assim sucessivamente, em shoppings, né? Hoje essa profissão não existe mais, né? Porque antigamente as pessoas não tinham assim o conhecimento, tinham medo até de entrar no elevador, né? Aí entrava ali no elevador, tinha um sujeito ali e ele apertava o botão para as pessoas. Numa loja chamada Mapping, né? No centro de São Paulo lá, nos anos 80 aí, eu me lembro que tinha esse cara que ele fazia isso, né? Então era uma loja que tinha uns 4 andares
E aí a pessoa chegava e falava, eu quero ir no andar tal, no terceiro andar, por exemplo, né? Aí o cara ia lá e apertava o botão. Essa profissão aí, que eu saiba, não existe mais, né? E vocês? Que profissões vocês acham aí que não tem mais ou que vão acabar, né? Referente aos conhecimentos e saberes para inserção no mundo do trabalho, o que será necessário? Então, assim, a partir do momento que você vai entrar no mercado de trabalho, o que, que você acha que vai ser necessário conhecer, saber para poder entrar nesse mundo aí, né? Ou o mundo que você já está, né? O que é necessário, o que as empresas, os lugares que vocês trabalham estão cobrando, né, dos funcionários. Então aí tem um pequeno texto sobre a importância de se preparar para o mercado de trabalho, fala da tecnologia, né? A gente está vendo aí com essa quarentena que a tecnologia está sendo usada aí, né? Está sendo fundamental até para os professores que muita gente não tinha domínio de tecnologia, de plataformas de acesso a nada e agora está sendo que meio que obrigado, né, a participar disso. Então, assim, quais são as mudanças que estão acontecendo, o que está acontecendo no mercado de trabalho e forçando, né, as pessoas a aprenderem, a se atualizarem, a se adequarem. E aí na letra A aqui ele pede, né, qual é a ideia central expressa no primeiro parágrafo do texto, né? O primeiro parágrafo é essa linha, né? Não importa que seja uma linha só, é o primeiro parágrafo, né? B. No segundo parágrafo, o que o autor defende a respeito do que ocorrerá com o modelo tradicional de trabalho e quais os argumentos utilizados para a defesa dessa ideia. O que ele chama de modelo tradicional do trabalho? É aquele trabalho que o sujeito chegava, tinha uma tarefa ali meio mecânica, né? E normalmente o cara só fazia aquilo e ele ficava na empresa 20, 30 anos, se aposentava, né? Então esse é um modelo de trabalho que está acabando, né? C. De acordo com o texto, o que pode fazer o diferencial no momento de uma entrevista de emprego? Então, nesse texto aí também ele vai falar da entrevista de emprego, né? Vocês já devem ter passado por algumas, né? Então, qual que é o diferencial? Que o cara vai falar assim, bom, eu vou contratar esse e não aquele. Pode-se dizer que o último parágrafo do texto apresenta a mesma ideia que se encontra no primeiro? Explique. Vamos ver o último, né? Em suma, para atender ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo encontrar-se como profissional, é importante que o indivíduo tenha em mente a necessidade de garantir uma base técnica e estar atualizado. Então, em um texto opinativo, dissertativo como esse, né, normalmente o último parágrafo ele retoma a ideia anterior, né, a ideia que foi expressa no início, tá? Então, sim, ele retoma a mesma ideia. Agora, por quê? Explique, né? Releia o texto e inclua os elementos coesivos em negrito nas colunas adequadas de acordo com a função que desempenham. Então, se você voltar aqui no texto, você vai perceber que tem alguns elementos em negrito, né? Ó, porém, mas, visto que, além disso, uma vez que e em suma, né? Então, o que, que eles introduzem aí, né? Introduz argumento, acrescenta argumentos, é na direção contrária do que é afirmado antes, introduz conclusão, né? Então, assim, eu vou adiantar aqui, né? O em suma, né? Quer dizer, em resumo, resumindo, né? Em suma quer dizer isso. Ele introduz uma conclusão, colocar aí, né? Em suma, introduz uma conclusão. E aí os outros eu vou deixar para que vocês façam, né? E tentem fazer sozinhos aí, né? O pronome isso, que se encontra sublinhado no terceiro parágrafo, retoma qual trecho do texto? Então vamos ver aqui.